Bem-vindos a mais episódio do Brothercast, onde cada sessão é uma conversa de irmãos. E hoje eu tô aqui com o professor de humanas, né, o Piero, e tô com o meu parceiro, o Barão, né? Ah, você já me conhece, né? Tô velho já, né? Opa, começamos aqui mais um episódio, né, com outro professor. Da última vez foi uma professora de... De... Caralho, Já começou dando branco o você programa, né? esqueceu já o nome da professora, mano. Psicologia, Ah, a lá. Simone. Então, Simone. aí como a gente gosta de entrar em assuntos um pouco mais... Como podemos dizer? Tentativos e sérios. Pra gente passar uma cara, né? Não aquela cara de adolescente vagabundo. Entendeu? É, o professor sabe, né? A gente gosta mais de um papo cabeça pra treinar um pouco a mente, porque assuntos banais não servem pra nada. Entendo. O que a gente gosta são papos que vão fazer a gente evoluir como pessoa. Então pode ir explicando um pouco mais sobre a sua carreira, sobre como você atua, sobre quais as principais matérias que você gosta de apresentar para os seus alunos. Tá bom. Bom, boa tarde, né? Muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado, ainda mais vindo do Barão, um Lógico. aluno meu. Então, Inteligente, Interessante. de cabeça. Aluno seu? o Barão é meu aluno lá na Melhor escola. aluno que tem lá. Meu aluno no segundo ano. Sou professor de público, né? Há 10 anos. Em julho eu vou fazer 11 anos aí sendo professor de escola pública. Vixe. Bom, a minha carreira começou logo que eu me formei, praticamente. Eu me formei ao final de 2013 e nesse ano mesmo eu acabei prestando concurso para professor do estado. Tomei posse em 2014, em julho de 2014, e desde então estou aí na saga de ser professor, né? Logo depois também que eu já tomei posse, eu acabei fazendo faculdade de Direito. Eu fiz Ciências Sociais, né? Então, o meu cargo no estado é de Sociologia, mas eu acabo lecionando outras matérias, né? Eu acabo lecionando matérias de humanas no geral e todas aquelas que entra governo, sai governo. Eles acabam adotando uma política de identidade de cada governo, deixam de lado a política de Estado e eu acabo assumindo essas disciplinas para poder conseguir uma carga horária minimamente aceitável para eu poder pagar minhas contas. Essa mudança de política de governo altera muito no seu jeito de dar aula para os alunos? Sim, dependendo do governo, sim. Então, por exemplo, esse governo atual, né? Nós temos aí o governo Tarcísio de Freitas, o secretário de Educação, Renato Feder. Ele foi secretário de Educação no estado do Paraná e veio para cá. A política dele é de, digamos assim, trazer a tecnologia como o slogan principal do governo do estado, né? Então, nós tivemos desde o ano passado, o primeiro ano de governo, a implementação de inúmeras plataformas, né? Sim, o que é um assunto que a gente vai debater bastante sobre as plataformas escolares. Nem me fala, já tem um Que pesadelo dessas eu plataformas acho uma boa aí. ideia o governo ele querer introduzir a tecnologia para o estudo, né, para as aulas, mas eles executam de uma forma um pouco errada e desleixada, e também por parte da escola. Tanto as plataformas, temos quantas plataformas? Ah, mano, a gente tem... Vai. Hoje eles não usam mais a CMSP, é vamos a tirar sala do futuro. Sala do futuro. A gente tem sala de aula, Google Form. Temos Leia SP, Provão também, que eles E soltam as dentro provas. da sala do futuro, Tarefas nós SP. temos tarefas SP, temos o Nossa. Speak, que é para inglês, temos o Temos Matific, o Khan, o o Khan Academy. Matific, o Alura. Nossa, E eu acho que pesadelos, é galera. uma boa forma de introduzir para os alunos uma forma também intuitiva de estudar, né? Já que qualquer adolescente tende a ficar muito no celular hoje em dia, porque já Sim, virou parte sim. da sociedade. Mas não é tão intuitivo para qualquer tipo de adolescente que não tem interesse de estudar, porque ele vai olhar para aquilo e falar, um aplicativo para fazer lição e só, eu não vou aprender nada com isso. Então, o que eles fazem? Eles burlam e usam programas secundários para zerar as plataformas, para eles não terem nenhum empecilhos no final do bimestre para receber a nota que eles querem. E sem contar também que, tipo assim, não fornece materiais suficiente, né? Vamos parar pra pensar nisso, Tem muitas mano. escolas que os Não computadores... tem nem... Os computadores, eles são mal atualizados, não tem disponibilidade, tipo... Não tem teclas. O Também, Figueiredo não o responde. material é todo quebrado. E atrapalha muitos professores porque, como você começou sua carreira em 2013, né? Você tem mais tendência em passar
Matérias manuais, tipo manuscrito, né? Lousa. Depende. Ou talvez até ensinando na oratória. Não. Acho que o Piro não, hein? Depende. Depende? Depende muito do objetivo da aula, né? Assim, eu acho que as plataformas digitais, elas são ferramentas muito boas para a educação, mas a política de governo atual é uma política de produção de dados, como você bem disse, né? Então, assim, vamos produzir dados para produzir números e falar para a sociedade que esse governo está produzindo isso através de números. E fica uma educação dissociada do ensino de verdade, da prática, da aprendizagem, do entendimento. Então, assim, eu não vou falar para você que uma plataforma como Khan Academy, como até mesmo a Alura, para quem tem interesse em programação, seja uma plataforma ruim. Muito pelo contrário. Não. Mas falta uma conexão entre currículo, entre a prática pedagógica, então isso também passa pela qualificação dos profissionais da área, pela atualização dos profissionais da área. Isso está diretamente ligado também à valorização desse professor. Então eu vejo muitos alunos reclamando, falando que tem professor XY que não sabe nem ligar o computador. É claro, é uma política de governo, uma política de Estado de formação e mau pagamento de professores que acaba fazendo com que esse professor não tenha incentivo de melhorar, ou até mesmo que profissionais mais qualificados busquem ocupar essas posições dentro da educação pública, né? Então acaba fazendo com que uma bola de neve da incompetência, digamos assim, e falta incentivo também. Então é um problema estrutural, há um sucateamento da educação pública no estado de São Paulo há anos, então isso não vem só desse governo, e acaba gerando uma falta de conexão entre a escola, o professor e o estudante. Então o estudante vai para a escola, ele sabe que ele tem que ir para lá para garantir um diploma. Exato. Mas ele pensa, não faz sentido para mim, aqui é chato, não é um ambiente convidativo. Eu brinco muito com eles no início do ano que parece uma prisão. Se você vai numa escola pública, são portas de ferro, grades, não tem se pegar fogo numa escola pública, morre todo mundo. Sim, porque é uma escola muito mal estruturada. Exato. Esse é um problema que tem há anos no Brasil, né? As estruturas das escolas públicas do estado de São Paulo remetem à década de 60, 70, são as mesmas até hoje, né? Caramba. Então, a gente, por exemplo, nossa escola fica ao lado do metrô Santa Cecília. É uma escola que não é de ensino integral, então ela está super lotada, porque tivemos desde o governo Dória um incentivo das escolas. Um incentivo não, vamos falar bem a verdade. Houve. Muitas escolas foram forçadas a virar PEI, né? Sim. Programa de ensino integral, para quem não sabe o que é PEI, né? Uhum. E acabou fazendo com que poucas escolas que se mobilizaram conseguissem não virar PEI. A escola que eu trabalho, que é o Barão Estuda, que é o Fidelino de Figueiredo, foi uma das pouquíssimas do centro de São Paulo que não viraram escolas de ensino integral e acabou ficando superlotada. A outra é o João Kopic, que é perto da Cracolândia, então isso acaba fazendo com que a escola também não seja tão procurada assim e acaba sobrecarregando o Fidelino. E aí chega lá no Fidelino, nós temos em torno de 1.300, 1.400 estudantes em 3 turnos. Temos 2 coordenadores, 3 vice-diretores e um diretor. Ou seja, nós temos uma gestão que não tem 10 pessoas para dar conta de quase 200 professores e 1.400 estudantes. Vai dar certo? Você pode contratar a plataforma que você quiser, você pode contratar o melhor professor do planeta, que não vai dar certo. Não vai incentivar os alunos. Não vai ter aquele foco, chegar ao objetivo de querer estudar. Não vai, como eu posso dizer, eles acham, o governo que está imposto agora, eles acham que fazendo qualquer tipo de melhoria minúscula já vai ser o bastante para qualquer tipo de coisa. Por exemplo, vamos fazer uma reforma na escola? Que tipo de reforma? Vamos pintar a parede. Pronto, pintaram a parede e ainda tem que usar a verba da escola, né? Sim, e que com muito custo sai da verba da escola, né? E depois de 3 dias a parede fica mais podre ainda. Coisa que deveria ser provida pelo governo, né? Totalmente gratuito, na minha visão.
É uma coisa que A completamente defasada. a verba que é passada para a escola, ela vem do orçamento do Estado, mas é um orçamento muito baixo, né? Então, assim, a gente vê governo após governo falando de milhões que são repassados para as escolas, mas se você for pegar esse orçamento e dividir pela quantidade de escolas que existe no Estado de São Paulo, não é nada. Não é nada. Você vai pintar uma escola hoje, ó, você vai pintar um apartamento. Pega um pintor aí, vai orçar para pintar um apartamento de 50 metros quadrados, quanto ele não vai te cobrar? Vai ser uma bolada. Eu chuto aí uns 3 mil reais de média, a depender do pintor, para mais ou para menos. Agora vai pintar uma escola desse tamanho. Acabou o orçamento da escola. Acabou, já era. Pro ano inteiro, para pintar a escola, né? E é muito complicado. Assim, parece que é tudo feito para dar errado. Então, professor do estado não recebe vale transporte. Não? Né? Não, a gente paga... É assim, a gente recebe menos... Vocês vão pegar meu olerite, o que eu tô falando aqui, eu sou funcionário público, é só você puxar meu nome, colocar aí no site de transparência, Piero Abner Ottoni de Almeida, você puxa lá, você vê o meu olerite. Você vê lá, o meu olerite, eu não ganho R$ 200 de vale transporte. Professor do estado de São Paulo não paga meia em ônibus. Só paga meia no metrô, porque o metrô é do governo do estado e a SP-Trans é da prefeitura. Então, assim, a gente não tem direito a meia... Né? Assim, é uma sucessão de erros atrás de... Professor, desde o governo Dória, não pode merendar na escola. Tem uma resolução da Secretaria de Educação que o professor não pode comer na escola. A gente não... se não ganha vale refeição, ganha vale alimentação. Esse mês agora eu ganhei R$ 12. 12? O mês passado. Com R$ 12? Por ano, eu já fiz as contas. Por ano, de vale alimentação, eu que tenho jornada completa, ganho R$ 1.200. Se você dividir aí, R$ 1.200, eu ganho R$ 100 por mês de vale alimentação. Caraca. Nossa, então o Estado ele prioriza mais a tentativa de fazer números do que fazer pessoas inteligentes. Né? Claro, claro. E os professores são muito mal valorizados. Exato. O que você acha do ensino integral? Eu acho que o ensino integral ele é bom para quem quer. Assim, bom para quem quer no sentido de quem necessita, porque tem várias camadas, né? Então vamos lá, a gente tem a camada do estudante que vai para a escola para comer. Uhum. Se tem estudante que vai para a escola para comer, ele passa necessidade em casa. A escola integral é maravilhosa, porque ele vai comer o dia inteiro. Nossa, ele vai ter refeição o dia inteiro. Vai ser o céu para ele. Mas, por exemplo, lá na minha escola, o estudante ele quer trabalhar à tarde, ele quer trabalhar à noite. Sim, né? É muita visão de vez de muitas pessoas. Exato. Quer fazer um cursinho pré-vestibular. Falando nisso, uma das plataformas que eram boas, que tinham no passado, foi tiradas. Que é o Me Salva, que era uma plataforma que era oferecida para o estudante poder se preparar para um vestibular, né? E agora não tem mais. Não é mais oferecido o Me Salva. Não sei por que sumiu da plataforma. Acho que não renovou a licença, não sei o que aconteceu, mas era muito bom, porque normalmente os estudantes, adolescente por natureza reclama de tudo, né? Mas reclamam de muitos colegas meus, né? Provavelmente deve reclamar de mim para outros colegas também, né? Falando que o professor não dá aula, não explica bem, não sei o que, tinha o Me Salva lá. O estudante podia abrir lá o cursinho online, ele podia ir na matéria, ele podia ir dentro da matéria no conteúdo, fazer exercício, plantão de dúvidas, tudo lá. Mas acho que eles colocaram, acho que não sei se né? Que é o... Caraca, mano, até a professora acho que de sociologia falava muito sobre essa plataforma. Que é como se fosse, tipo... Tem agora, né? Não sei se é desse jeito mesmo. Que é material escolar, que eles vêm todo, tipo, PDF, vem um PDF de todas as matérias. Como eu disse... Materiais digitais? Esse atual governo, ele é o governo da digitalização. Da mídia digital. Esse governo tudo digital. Tem as suas vantagens, como tudo, e tem as suas desvantagens, né? Então tem professor... Eu vou contar um caso. Tem uma professora na nossa escola que é PCD. Sim. Ela tem dificuldade para poder trabalhar com as mídias digitais em função da condição dela. Então, esse governo agora, eu entendo, coloca que o professor ele tem um prazo para poder preencher o diário. E que é digital agora. Essa professora ela não consegue, ela não tem condições. A Secretaria de Educação não fornece ninguém para poder auxiliá-la, não dá uma solução e cobra ela.
Cobra ela, ó, você não tem condição, mas você tem que fazer o trabalho. Sem nenhum tipo de senso. Sem contar que a escola não tem a sensibilidade alguma. Essa professora, ela usa muleta, todo dia, é uma aflição ver ela subir e descer a escada naquela escola. Esse é o Estado. Essa é a educação pública. Aquilo que você vê nas redes sociais é uma falácia. Se você quiser conhecer uma escola pública, tem uma aí no seu bairro, você vai lá. Vai lá, como membro da sua comunidade, vai lá ver como é que está a escola pública do seu bairro. Vai lá. Então, dá pra falar que o ensino brasileiro tem mais pontos ruins do que pontos bons? Eu não sei se é por aí. Assim, eu conheço o ensino público do estado de São Paulo. Eu dou aula na cidade de São Paulo, já dei aula no interior. Dei aula numa escola pública do interior de São Paulo, em Araraquara, 1 ano. A estrutura é a mesma. Eu acho que tem coisas boas. Eu não vou vir aqui pintar a educação pública como uma tragédia total. Claro que tem a sua beleza, as suas vantagens, é claro. Mas falta uma política de Estado para a educação no Brasil, né? Então, a gente vê aqui os entes federados, então a federação repassando dinheiro para o Estado repassa dinheiro para vou dar um exemplo. Todo ano o piso salarial do professor é reajustado, é lei federal. Só que você nunca sabe se você vai receber. Nem o professor de escola pública de qualquer município, nem o professor de escola pública de qualquer estado. Por quê? Porque quem tem que autorizar o pagamento é o ente que fez a contratação, que fez o concurso. Então, eu, como professor do estado de São Paulo, por mais que tenha atualização do meu piso todo ano, eu nunca sei se eu vou receber. Quem vai ter que autorizar é o governador, né? Então, todo ano é difícil. E nunca é corrigido acima ou equivalente à inflação. Como todas as profissões, né? Praticamente. Sim. No Brasil. Nossa. Liberais. Caraca. Daria pra pensar que quase muitas profissões são tão desvalorizadas. O professor, ele tem uma função tão importante de repassar um conhecimento de gerações. Ou talvez de uma coisa que uma pessoa nunca iria ver sem estar numa escola. Sim. Sendo que ele nem sabe quando ele vai ficar naquela escola, sendo que ele pode ser despedido a qualquer momento e ser substituído por uma máquina. Até um professor público você não sabe se você vai continuar na mesma escola. Porque, por exemplo, no meu caso, eu sou professor, meu cargo é de sociologia. Esse atual governo, ele está diminuindo a carga horária das disciplinas de humanas e de artes. Nossa. Então, por exemplo, eu estou dando aula de programação esse ano, porque não tem aula de sociologia, filosofia, história. Sim, eu também não tenho mais aula de artes. Estou no 2º ano do ensino médio, eu não tenho mais artes. Não tem artes. Só tem sociologia agora. E sociologia no 2º ano. No 3º não No tem? 1º ano não tem sociologia mais. E no 2º ano não tem filosofia. Você tem filosofia? Não, porque eu Pois sei que no eu tenho sociologia. Ano, pois é, mas no 1º não tem mais. No 1º ano Não era tem? filosofia. Nossa, caramba. Pois bem, eu não sabia disso. E aí eles vão justificar que é pela reforma do ensino médio. Ele vai falar, mas é o aluno que escolhe. O aluno escolhe o itinerário formativo. Nossa, é uma falácia. Eu já ia tocar nesse assunto do itinerário formativo. Nem tô na sala do meu itinerário. Isso é outra coisa. O estudante escolhe o itinerário, a Secretaria de Educação, através da sua plataforma digital, coloca o estudante aonde ela quer, aonde dá, e ele que siga o itinerário que ela quer. Nossa, então, a estrutura é tão defasada que eles colocaram a opção dos itinerários na plataforma, sendo na sede, né? O nome? E agora é assim, tá migrando, né? Antes era a sede, agora tá indo para a sala do futuro. Então tá tendo uma migração desde o ano passado dos dados da sede para a sala do futuro. Então, eles querem impor uma nova política de itinerários formativos, sendo que eles nem têm estrutura para isso. Na escola que eu tô, ano passado, que eu tive que escolher, tinha o quê? Tinha humanas, tinha exatas, aí você entrava dentro dos dois e tinha as opções. Cursinhos. Tinha vendas, empreendedorismo. tinha medicina, só que medicina? Medicina? Uhum. É, pior que tinha, enfermagem. Mano. Enfermagem. Mas era esgotou. técnico? É. Técnico. Ah, tá, técnico, tá. Aí muitas pessoas escolheram o quê? Humanas. Mas a maioria foi para exatas. E tem muitas pessoas que nem sabem por que estão ali. Só estão ali porque ainda acham que é uma aula convencional. Sendo que não. Eles estão no itinerário formativo de programação e ciência de dados. Que eles escolheram, mas não escolheram. Que eles escolheram, mas não escolheram. E eu acho que
eles viram uma brecha de colocar os itinerários formativos quando eles transformaram as escolas em PEI, porque eu estudo em integral. Eu estudo das 2h20 até as 9h20 ou até 9h30, né? Se ocorrer alguns imprevistos. Uhum. E o que eu posso dizer é que eu fico muito confuso porque é muita carga pro aluno. Sim. É muitas matérias, trabalhos, e eu quero focar só no itinerário. Eu não queria ter tantas matérias assim pra fazer, porque eu consegui escolher o que eu queria fazer, que é ciência de dados, programação, lógica, robótica, e eu tô seguindo. Mas minhas notas estão saindo muito péssimas. É que o que eu... Porque eu não consigo segurar as plataformas, não consigo fazer os trabalhos manuscritos, trabalho de programação. Então fica tudo nas minhas costas e tem dias que eu fico muito cansado e que eu nem vou pra escola. Tipo hoje. Hoje era pra eu estar na escola. Quando você vai é pra imputar dados numa plataforma, não é pra aprender. Não é pra realmente o aprendizado. verdade, Muitos professores, eles queriam tirar as plataformas da escola, né? Não dá. Os professores da minha Não escola, eles odeiam as plataformas, porque atrapalham muito na agenda de Sim. que eles se preocupam para ensinar Sim. de verdade. Sim. O real conhecimento, não através de teclar algumas palavras e mandar enter. Essa semana mesmo eu passei por isso. Eu, enquanto professor, passei por isso. Essa semana agora, passada, tiveram 2 avaliações digitais. A de Sim. orientações de estudos, que vai medir o nível das disciplinas de língua portuguesa e matemática. E eu, enquanto professor de programação, tinha que aplicar algumas provas da plataforma Alura, né, de programação para os alunos. Aí eu perdi aula, assim, não tinha computador para todo mundo. Então abre seu celular aí para fazer, por gentileza. Não tenho celular. Não tem celular, pega o do colega. O que importa é fazer. Então o professor chega e fala assim, eu não vou dar aula, porque eu preciso fazer com que a escola bata a mínima de uma meta, porque o meu diretor está sendo pressionado, meu coordenador está sendo pressionado, todo mundo está sendo pressionado. Vão me pressionar também. E assim, eu vou ser bem sincero, eu não ligo muito para essa pressão. Sim. Eles querem que eu maquie o dado, então eu falo para a molecada, falo, olha, vamos fazer, vocês vão ter esse período aqui e a próxima aula a gente vai continuar com a matéria. Mas assim, eu perco uma aula para conseguir fazer todo mundo logar, para conseguir fazer todo mundo entender onde é que é a prova. Aí o estado inteiro está entrando na prova, aí o servidor não aguenta. A internet fica ruim. A internet fica instável, aí você perde 1, 2, 3 aulas tentando fazer a prova enquanto eu podia estar fazendo outra coisa. Você poderia estar ensinando de verdade. Exato. E é muito complicado para professores que tem como posso dizer, conflito de gerações. Professores mais velhos, de geração mais antiga, têm dificuldades para mexer com aparelhos tecnológicos. Sim. Mexer com aplicativos, mexer com sites. E eu vejo muito isso e eu acho muito chato, porque o professor, ele gosta de dar aula. Uhum. Mas ele não gosta de ficar mexendo no computador o dia inteiro. Sim. Não, Então- sem contar também, mano, um bagulho também que eu acho muito nada a ver. É o Khan. Mano, como é que você... Tipo assim, mano, você tá no primeiro ano. Aí você pega matemática de terceiro ano, de quem tá na universidade. Você pega até... Não sei. A gente pegou, tipo... No primeiro ano, a gente pegou equação de terceiro grau. Então, Sendo que a gente não tá na equação aí de que terceiro entra grau. na agenda dos professores, porque eles têm que ensinar de acordo com a plataforma. Então tem muitas matérias que estão aqui e eles dão um salto, Literalmente, pulando mano. várias coisas Eu importantes tô no que eles poderiam ter terceiro ensinado ano. pro aluno. Mas isso é porque muda a política de governo. Sim, Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. O ano passado eu estava lecionando um itinerário formativo que chama Filosofia e Sociedade Moderna. Eu estava lecionando esse itinerário no terceiro ano e no segundo ano. E o conteúdo era o mesmo, tanto para o segundo quanto para o terceiro. Vou dar outro exemplo. Esse ano, segundo ano, que é o segundo ano do governo Feder, Tarcísio, esse segundo colegial não teve sociologia no primeiro ano. Correto? Uhum. O terceiro ano já teve sociologia no primeiro ano. Então, assim, esse terceiro ano tá tendo sociologia desde o primeiro e tá, em tese, avançando no conteúdo. O segundo ano tá tendo sociologia pela primeira vez agora. sim. Ano passado eu não tive Não sociologia. teve sociologia. Não teve sociologia. Então ele tá tendo a disciplina de sociologia que ele devia ter tido no primeiro. Então ele já vem com uma defasagem. E aí as disciplinas ficam difícil também de dialogar. Você entende? Porque eu vou Entendo. conversar com o professor de história e aí muda, todo o governo muda. Então, por exemplo, no governo
No governo Dória, que era o secretário de Educação, era o Roscielli, a gente, no primeiro ano de História, a gente estava ensinando início da civilização mesopotâmica, Rio Eufrates, Tigres e tudo mais, Egito Antigo, Beriri e Bororó. Aí, agora, não é mais nada disso, não tem Egito, praticamente, e a gente está vendo as primeiras civilizações americanas do continente, então as civilizações pré-ameríndias e tudo mais. Ok, bacana. Só que qual que é o problema? O problema é que eu sei que na hora que mudar o governo, vai mudar tudo de novo. E aí quem vai pagar o pato são os alunos. Os alunos e um pouco os professores, ou porque vai repetir o conteúdo, ou porque vai ficar defasado o conteúdo. Mano, literalmente. Os alunos vão aprender metade, ou às vezes não vão aprender nem 5% do que você passou e já vão ter que aprender uma outra coisa nova. Sim. Que às vezes tem uma conexão com com a matéria antiga que eles tinham, mas só que eles não sabem da matéria antiga. Então como eles vão conectar com E aí o que com a o lição professor tem que fazer? Eu posso avançar no conteúdo? Não. Aí eu tenho que voltar com uma série que tá no segundo, terceiro ano, eu tenho que voltar Exato. um conteúdo que ele já tinha que ter tido. Mas ele não teve. Então uma coisa Ou que você já teve e você tá voltando de novo. Uma coisa que você tinha que exato. passar. Revolução Francesa, mano. Nossa. Eu peguei no nono, cheguei no Eu peguei no primeiro oitavo, ano. no nono e peguei um pouco do primeiro. A mesma coisa. A Revolução mesma Francesa coisa. é o novo verbo to be, né? É o novo verbo to be da história. Você vê todo ano. E eu não sei qual a Caraca, necessidade, porque com essa defasagem de matérias, uma coisa que você tinha que passar no primeiro bimestre, você passa no segundo, porque você tem que ir voltando para trás para tentar repassar para os alunos o que você estava passando antes da mudança de governo. Sim. Eles das não querem a políticas. gente que aprenda nossa própria cultura, mano. Você podia estar pegando Getúlio Vargas, qualquer político brasileiro importante que fez história. Não, sempre Napoleão Bonaparte, sempre a guilhotina, sempre a rainha, sempre É tal. importante estudar, importante. mas assim, só isso é muito É complicado. chato, mano. Mas assim, eu acho que o problema é mais embaixo. Além da questão de conteúdo, eu vou dar um exemplo pra você. Eu vejo na internet, às vezes, muitas pessoas discutindo sobre as disciplinas que tem que ter na escola pública. Então, por exemplo, vai implementar educação financeira. Todo mundo tem que ter educação financeira. Tem que ter ensino religioso. Não pode ter ensino religioso. Porque a escola sem partido. Porque a escola com partido. Porque não sei o quê. Quem está discutindo isso na rede social não sabe o que é uma escola pública. Não sabe. Lógico. Não sabe o que é uma escola pública. Quem está preocupado em falar que tem que ter educação financeira, que não tem que ter educação financeira, é claro que são discussões relevantes, mas são discussões que só fazem sentido quando a gente superar problemas estruturais da escola pública. Eu não consigo lecionar nem história, meu amigo. Então, Nem sociologia, nem matemática. Aí a galera tá preocupada se vai ter ou não vai ter educação financeira, se vai ter ensino religioso. A escola pública não tá preparada. Infelizmente não está preparada. Entende? Seja pro bem ou pro mal, aquilo que você concorda ou discorda que tem que ser lecionado na educação básica não vai se desenvolver da forma ideal porque a gente não tem estrutura. então, se o aluno não quiser estudar, se ele não tiver vontade de procurar por si mesmo, ele vai sofrer uma alienação e vai ser só mais um número daqui aos anos. Em parte, porque tem muito professor também que faz muito, faz além do que deveria fazer. Tem professor que consegue cativar o estudante, Sim. tem escola que consegue superar essas adversidades. Por exemplo, assim, eu acho que o Fidelino ele tem muita adversidade, só que a gente consegue superar muitas adversidades. Você me lembrou entendeu? do professor que eu tenho na minha escola. O professor Wagner, a gente chama ele de mestre porque ele é um professor de português e passa redação. Ele tem uma matéria de redação. Ele conseguiu fazer o que, além do que o Estado passou para ele. Ele criou um programa chamado Penso Logo Escrevo. Que ele vai passando de escolas em escolas. Esqueci a palavra. Motivando pessoas a português, redação. Teve uma escola, eu acho que foi no interior, que ele conseguiu passar o projeto Penso Logo Escrevo. E a escola conseguiu um certificado, né? A escola conseguiu ter um aprendizado melhor. Conseguiu engajar os estudantes. Conseguiu engajar os estudantes para
Nossa, tá dando branco na mente. Para conseguir fazer aquilo que tem que fazer dentro da escola, que é estudar, é promover a curiosidade, né, a dúvida, a investigação da vida, do mundo. É isso que o professor, que uma escola tem que fazer. Acho que é despertar a curiosidade e a fome de conhecer, de desbravar o mundo. Porque não tem coisa né? melhor do que você ter vontade de conhecimento. Sim. Ou você ir Conhecimento é a além, única coisa mano. que a gente tem, a única coisa que a gente vai levar com a nossa vida é o conhecimento das coisas que a gente vai ter e o conhecimento que a gente vai repassar para outras pessoas. Por exemplo, para um filho, se uma pessoa tem um filho, ele vai passar todo o conhecimento que ele teve para aquela pessoa. Independente se o conhecimento for ruim ou se for bom, vai ser um conhecimento. Então, é uma coisa que a maioria das pessoas deveria repassar e deveria ter vontade. Porque a maioria Sim. dos alunos vê a escola como se fosse apenas um obstáculo. Liberais, E não como- mano, liberais. Mas eu acho que a escola também, ela cumpre um papel muito importante na vida do jovem, que é o ambiente da socialização, da troca, né? Então, entre os próprios adolescentes, é namoro, é a desilusão amorosa. É o bullying. É o bullying, é saber se defender, é saber impor respeito, é saber pedir respeito, é saber compreender que está errado. Então, tudo isso é dentro da socialização. A escola, ela cumpre um papel importantíssimo. Só que ela é construída cada vez mais, eu falo construída tanto no sentido físico quanto no sentido ideal e político, né? Uhum. Ela é construída de uma forma que faz com que as pessoas não se sintam pertencentes àquele espaço. Como se ali houvesse uma prestação de serviço e essa prestação de serviço precária. Então, o estudante ele não vai para a escola com uma ideia de que aquilo é dele e que aquilo tem que ser construído por ele, pelos colegas e pela comunidade para que a vida de todos possa prosperar. Não. A ideia é, eu vim aqui, o Estado tem que cumprir esse papel, cumpre mal, eu vou reclamar e eu vou apontar dedos. E vai ficar por isso mesmo. Eu sinto que isso acontece cada vez mais. Claro que tem estudantes que têm uma consciência maior, uma sensação de pertencimento maior, mas mesmo aqueles que não têm isso, eu compreendo a revolta. Eu compreendo. A escola não é um lugar convidativo, a escola é um lugar feio. A escola é um lugar sujo. Ah, mas é o estudante que suja o ambiente. Não. Vai lá ver como é que é a escola para ver se você tem vontade de ficar lá dentro. Então, passa uma chuva ali, espera no dia seguinte pra você ver a sujeira, né? Por causa da estrutura. Sim. Esses dias, faz um mês atrás, o Ministério Público entrou aí com uma ação questionando a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo do porquê que não tinha ar-condicionado nas escolas. Depois que começou a viralizar um monte de estudante com aqueles ventiladores portáteis dentro da sala de aula porque estavam desmaiando. Que tava com uma onda de calor, não sei se vocês vão lembrar, que há um mês atrás tava uma baita de uma onda de calor. Sim. E aí, na minha escola, por exemplo, na nossa escola, né, Barão? Não tem ar-condicionado. As salas nem se falam. E as Tem salas- ventilador? Tem ventilador, mas muitos quebram. Os alunos mesmo quebram Sim. os ventiladores. E assim, é culpa dos alunos? Também é culpa dos alunos, mas eu também entendo a revolta e em boa parte, essa indignação. De não e estar em lugar convidativo. não, mas assim, é muito mais que isso, né? É muito mais que isso. Então, eu vou para aprender, mas há muitos problemas. Há muitos problemas, né? Na minha escola, então, é aquilo que eu falei, né? Uma quantidade absurda de estudante para uma equipe pequena, para um salário baixo, né? Para condições cada vez mais degradantes de trabalho. Então, agora o professor, ele não é professor, ele é um fiscalizador de metas digitais, né? Inclusive, Barão, você fez a sua atividade? Tô brincando. Tá lá, mano, me cobrando brincando. já, velho. Não, mas vocês entendem Sim, sim. como é que funciona esse negócio? É muito bizarro. Caraca, mano, tomei um susto agora. Mano, eu achei uma injustiça, mano. O que você achou injustiça, Teve Barão? jogos interclasse, não teve? Então, mano, eles cobrou a gente que jogou basquete pra fazer as atividades e as pessoas que jogou xadrez e dama não cobrou. Então, atividades extracurriculares. A escola ainda quer colocar atividades extracurriculares como um jeito de cativar o aluno a ficar na escola. Conta como é que você treinou Hã? pro basquete. Nossa, Como que você mano, treinou? meu Conta aí, Barão. Deus. Fala aí, Barão. Nossa, mano, vou falar a verdade. A nossa escola, mano, tem a capacidade de virar a melhor escola. Tem a capacidade de virar a melhor escola. E aí, como eu disse pra você no início, o exército, sabe o exército? Sei. Se eles pegassem
a estrutura que o exército... O exército é uma boa escola. Só que os alunos que tá lá dentro que... Não, o exército não tem uma estrutura boa. O exército não tem uma... Ele tem uma mínima... Tipo assim... Volta pro treinamento do basquete. Então, esse que eu vou chegar lá. Porque o exército também tá no mesmo nível. De estrutura física, mano, não tem assim tão estrutura. Quem? Mas o exército brasileiro. Só que do jeito que a diretora, tipo, leva, mano, passa uma vibe que, pô, o exército é uma boa escola. Se a nossa escola, o Figueiredo, tivesse, tipo, a diretora tem o mesmo pensamento que a Iamar, mano, o Figueiredo vira uma melhor escola que tem. O exército... Mas você não falou como Só é que vocês treinaram ainda? Fala do basquete, mano, cara. A gente... Só pra você ver. Nosso Foco, Barão. Bom. Mano, a gente treinou com bambolê. Porque não tem... Bambolê. O aro era o bambolê. O aro é o bambolê. Ou era o braço do professor. Quebraram o aro. Não, né? Não tem aro. Não tem. A escola não propôs. Aí você fala isso pra Secretaria de Educação e tu fala, mas a escola tem verba. O diretor tem que pedir. Mas assim, o diretor tá sobrecarregado com metas, com um professor que tá dando surto, com alunos dando problemas, com mãe de aluno que tá indo agredir funcionário e filhos de outras pessoas na sala de aula. Essa história é engraçada. Os próprios alunos agredindo funcionários públicos. Não, você não tá entendendo. Não, assim, é um caos. Você quer... A escola pública eu acho, assim, um ambiente maravilhoso pra você entender o ser humano. É o CAPS. Eu acho maravilhoso, é um ambiente maravilhoso. Extrai a essência, né, do humano. Tipo, ele tá ali... Você vê o lado primitivo lá dentro. Primitivo. Ou a pessoa se isola, ou ela se solta, ou ela simplesmente enlouquece. Não, se só ela tem duas não tem opções, um grupo mano. Ou ela conversa pra expor os sentimentos, né? É porque uma pessoa numa escola essa. só se sente confortável se ela tiver um grupo de outras pessoas que tem o mesmo pensamento que o dela. Ninguém vai pra uma escola... Ninguém tem vontade de ir pra escola se a pessoa não tiver amigos lá. Com certeza. Aí que entra essa coisa do exército. Sabe como é que a diretora fez pra, tipo... Esse negócio de diretora, exército, você tá falando da onde? Pra eu é uma escola. É uma escola perto do Itaquera, Jardim Coimbra, que... Mas é uma escola do exército? Não, a escola se chama Exército. O nome da escola é Exército Brasileiro. Escola é Exército. É porque lá antigamente já era uma cadeia e era uma base de treinamento. Então a estrutura física do prédio era militar, era do exército, e aí virou uma escola. Mas essa escola é administrada pelo exército brasileiro ou não? Algumas. Não. O exército não é administrado pelo exército. Não, algumas pessoas são. Porque o professor Tom ele é do exército. Ah, tá. Então tem algumas influências militares, mas não tem envolvimento direto. Ou é uma escola cívico-militar? Porque agora tivemos também essa mudança nos últimos anos. Né? Tipo isso. Sabe o que a diretora fez? Ela fez tipo assim. Ela usou esporte pra segregação tipo de todo mundo. O que ela fez? Ela procurou, tem alunos que são bons a jogar futebol. Que tal a gente misturar todos os alunos que sabem jogar futebol em, tipo, em um clube, igual a escola do Braia fez. Ele criou vários clubes, como proibiram celulares, pra eles conseguirem, tipo, manter, tipo, aquela dinâmica, alunos conversando, tal. Eles fizeram o quê? Ela criou um clube de futebol, onde que alunos que sabem jogar futebol, ele vai lá durante o intervalo, consegue, tipo, interagir com os outros. Não conheço você, mas, tipo assim, eu converso com você porque você joga futebol, você joga bem e tal. Joga tênis de mesa, joga vôlei e tal. É isso que o exército, uma maneira que eles descobriu, tipo, de manter os alunos, tirando eles do lado primitivo, né? Mas essa escola aí, pelo que você tá falando, assim, ela tem um intervalo, né? Ela tem intervalo. A nossa escola, no Filino Figueiredo, ela tem 20 minutos de intervalo. E aí, se a pessoa entra na fila da merenda... Nem se fala. E a merenda é boa, a pessoa já fica 15 minutos na fila da merenda. E tem 5 minutos pra comer. Não, isso. Mas se ela desce um pouquinho atrasado, porque tirou uma dúvida com o professor, já acabou o tempo. Então ela não tem tempo de ir no banheiro, ela não tem tempo de socializar praticamente, ela socializa na fila. Né? Cara, tudo bem. Fala com os conhecidos. Como e você aí, tá, quando ela pega a comida, bate o sinal e ela tem que subir. Né? É complicado. A escola pública é muito doida. É muito doida. Assim, eu penso que ou ela te bestializa porque você acaba entrando na onda do sucateamento da educação pública, ou você se humaniza pela revolta que você tem com aquilo que fazem com o ambiente.
E a política dos celulares? O que Nossa. você acha da política da proibição dos celulares? Eu acho que a política de proibição de celulares, ela é bem intencionada, mas Mal o executada? Estado, ela é mal executada porque o Estado não tem estrutura para isso. Então, por exemplo, tem tablet para todo mundo? Não. Não, A internet é boa? não. Não. O estudante, ele tá preparado ali para saber cuidar daquilo que é dele? Não. Não. Ele tem um lugar para acondicionar um celular? Não. Então, assim, e outra, sem contar que a gente vive uma sociedade que cada vez mais é uma sociedade viciada, dopamina a cada 5 segundos. E é né? necessário, porque se tiver falta de dopamina, a pessoa começa a ficar desesperada. Exato, fica desesperada pelo celular. E aí eu acho que a gente precisaria ter treinamento, estrutura. Treinamento em que sentido? Pô, como lidar com esse tipo de aluno? A escola pública ela lida com diversos tipos de alunos. Diversos tipos de alunos. Das mais diferentes condições. Das mais diferentes problemáticas que você possa imaginar. Então, a gente tem lá... Eu não vou ficar falando aqui muita coisa porque eu não quero expor ninguém lá da minha escola. Sim. Mas a gente tem muitas questões específicas que talvez o celular é o menor delas. Então, no final do dia, como é que eu vejo a questão do celular? No diálogo. Eu converso com os meus estudantes. Sim. Porque não dá pra fazer de outro jeito. Ou você dialoga, senão você fica louco. Então, vai formando meio que um loop. O governo não tem estrutura. Ele envolve mais políticas. E nenhuma delas faz o estudante ficar cativado para estudar. Aí tiraram o celular. O que o estudante vai ficar cativado? Fazer qualquer coisa, menos estudar. Uhum. Como, por exemplo, cabular aula, fumar no banheiro. Teve casos também que rolou atos sexuais no banheiro. E é uma coisa Clube muito... da luta no banheiro. Clube da luta? Sim. Pessoas, ano passado na minha escola... Essa semana explodiram a privada lá do banheiro do Fidelino lá. Sério, meu? Sim, a minha escola, ela tem uma ótima estrutura... Granada. Ela tem uma ótima estrutura pra... Não, é verdade, eu tô falando verdade. Acontece isso na minha também. A vice-diretora falou que explodiu em pedacinhos a privada. Olha Então que doideira. foi intencional. Obviamente, né? foi intencional. Alunos, eles, sabe, ficam tão cativados a fazer besteira que ano passado era um grupo... Ô, Barão. Eu não consigo. Mas o jovem, ele precisa canalizar a energia para algum lugar. Se ele não tem esse ambiente que dá uma estrutura para ele canalizar essa energia vai pro mal. Exato. Né? Tipo, ano passado era um grupo de alunos, né, específicos, como sempre, no banheiro. 2 luvas, uma em cada mão, uma mão ficava sem luva. E eles saíam no soco com um contador, um temporizador, um aluno ficava assim com um temporizador de 5 minutos, enquanto outros 3 idiotas gravavam. E postavam. E eu achava isso, sabe, no nível de animalidade, uma anormalidade também. Eu falava, caramba, como ninguém faz nada pra impedir isso? Alunos trazendo bombas como B4, explodindo num dia de prova. Uma aluna até passou mal, porque o susto foi grande. Agora você me fala um professor do estado, que a grande maioria são mulheres, com mais de 20 anos de carreira, qual que é a energia que essa professora vai ter pra chegar pra esse moleque e falar, ô, não dá, né? Você já tem pelo no saco, meu filho. Já tem 16 anos, aí 15, 16, 17 anos. Aí começa como? Uma energia explosiva, uma energia raivosa. Não, você não pode fazer isso, não pode fazer o quê? Aí vai falando tanto que a professora vai cansando. Exato. E eles não vão... Exato. Eles vão se importar, mas não vai ter o que fazer, porque o aluno não tem jeito. Exato. Aí a professora vai falar assim, fez a plataforma? Destruiu, né? Mas você fez a plataforma? Você fez a plataforma? Ah, então Não. tá bom. Exato. É isso. Passa de ano. Agora, pede desculpa pra ele aí. Aí dá um tapa na cara de novo Você do arrancou moleque. o braço do amiguinho? Tá bom, pede isso. desculpa. Mas é isso. Fez Mas a é plataforma? exatamente isso. É exatamente isso. Nossa, que loucura. Você não saiu disso ainda, né, Varão? Tá nesse Meu looping Deus, aí. Varão. Não, mano, não é possível. Não, tipo assim... Mano, o banheiro de Fidelino já é cagado, mano.
Caraca, você chega lá Outro e você ponto. destrói, mano. No banheiro, tanto de estudante como de professor. Não tem tampa do assento da privada. Não tem sabão. Não tem sabonete. Não tem papel. Não tem espelho. E não é só no dos alunos. De professor também. Professor também? Aham. Caramba. A bumbum granada é foda, rapaziada. Na minha escola... Vazamento, demora pra... Porque assim, não é porque o diretor não tem a boa vontade de fazer o reparo. Mas é que tem toda uma burocracia por trás. E essa burocracia, ela também tá atrelada a toda essa problemática que o diretor tá tendo que lidar. Então, a mãe vai agredir o funcionário. Aí, no mesma semana aconteceu isso. A mãe foi agredir um funcionário da escola. Uhum. E aí, uma outra mãe foi ameaçar um outro aluno dentro da sala de aula. Caramba. E aí é o bagulho mais... Sim. Acho que o professor não sabe. E Tem aí, uma mãe... não, imagina tudo isso. E aí, imagina, a Secretaria de Educação pressionando a escola para bater meta. O pau quebrando na escola. A merenda demora lá pra todo mundo. Alunos a merenda. explodindo no banheiro. Aluno explodindo no banheiro. Aí o diretor ainda tem que, no meio disso tudo, corrigir o problema do encanamento. Entendeu? E esse ano, não. Foi esse ano ou foi ano passado, Barão, o negócio da multa pelo som? Nossa. Foi desse ano? Benjamin falou que Foi esse a ano? escola foi multada. Foi ano passado, não foi? Por que a escola foi multada? Teve a Barulho. nossa escola, a quadra da nossa escola, ela é aberta na lateral e dá de frente para um prédio. Sim. A escola é no centro de São Paulo. E aí houveram reclamações de alguns dos moradores do prédio falando que o barulho excessivo incomodava de manhã e de tarde. E aí a escola foi multada pela prefeitura. Acho que ainda está em análise o recurso da escola contra essas multas, mas a soma das multas, salvo engano, aí estava girando em torno de 34 mil. 34 mil reais. Por causa do barulho da quadra. Então, assim, as crianças vivem num presídio. Quando elas podem gritar na quadra, ela não pode gritar, porque senão a escola toma uma multa. Agora, imagine esse diretor tendo que lidar com tudo isso. Como é que ele vai lidar? Sem contar que ele tem que lidar também com o professor que está surtando, com burnout, com aluno que tem vários problemas de vulnerabilidade social. Então, provavelmente esse aluno que está explodindo uma privada, que está furtando dentro da escola, é um aluno que está com vulnerabilidade social. E a gente tem que olhar com ele com mais atenção e carinho. Então Né? para cada lado que você olha tem um problema diferente. Problema de estrutura, problema de verba, problema de pessoas, além da escola reclamando do barulho, e problemas de alunos que podem pensar em fazer um massacre por causa do bullying que eles sofrem. Caraca, mano, esse Já negócio... temos muitos casos. Suzano, temos Columbine, que foi nos Estados Unidos. Sim. E eu acho que o bullying também é uma questão muito... E agora o bullying digital também. Essa menina aí que morreu agora por aspirar desodorante essa semana. Menina no Brasília. Sim, eu vi hoje Via TikTok. essa informação. Como Via TikTok. assim? Uma menina, eu acho que com menos de 10 anos, acabou seguindo, não sei como é que foi, a polícia vai abrir um inquérito policial para investigar o caso. A questão é que através do TikTok, Uma ela trend. inalou uma quantidade substancial de desodorante e morreu. Exato. Por isso que, na minha opinião... Daí também os pais têm que supervisionar o filho, né? Além da Caraca. supervisão, a internet é um local muito perigoso. Eu, que sou muito cronicamente conectado à internet, eu posso falar. A internet é um lugar tóxico. TikTok é tóxico. Google pode ser tóxico, dependendo do tipo de pesquisa. Sim. Tem sites do Google que eu não recomendo pessoas despreparadas entrar. Tipo, Né? Nem cita o nome. Não, Mano, Para os resumidamente... nossos que for acompanhar o programa, não entrar. Mano, resumidamente... citar pode citar. Como, Isso por tá exemplo, dark web. o 4chan, ele é um aplicativo de conversas. Conversas anônimas. Meu Deus. Entre Ai, comunidades caramba. de todo tipo. Você pode encontrar o quê? Uma comunidade falando sobre o desenho incrível mundo de Gumball. Publicando imagens, desenhos, fanarts. Mas tudo tem um lado negro. Como é anônimo, dá a liberdade das pessoas falarem sobre Caso pautas não muito legais. E até mesmo crimes sexuais, né? Crimes sexuais, venda de armas, Um monte de venda coisa, de substâncias ilegais. Tanto que o massacre de Columbine, pelo que eu estudei, que eu estudava bastante casos criminais, eu via bastante vídeos em casa, eles conversavam sobre isso em
fóruns, né? Que se chama fóruns. Sobre esses fóruns. Eles falavam sobre como eles iam matar as pessoas, com quais armas, sobre o que eles pensavam, os pensamentos mais destrutivos. E por quê? E entrando no assunto do professor, por isso que eu acho que a sociologia e a filosofia é muito importante na escola. Fundamental. É fundamental. Para Fundamental. a pessoa se entender e entender o mundo à volta dela. Sim. E sim. qual é a diferença de sociologia e filosofia? A diferença é que são métodos de investigação da realidade diferentes. A sociologia é uma ciência, né? Ela é um método científico de metodologia própria e objeto de estudo próprio. A filosofia, ela não chega a ser uma ciência, mas ela é como se fosse a catapulta de todo método científico, porque ela questionar a realidade. Porque, por exemplo, vamos lá, a dúvida surge do desconhecimento, né, da pretensão humana de descobrir a realidade, e isso é um exercício filosófico. Sim. A ciência tem por pretensão responder essa pergunta e a filosofia tem por pretensão questionar a sua resposta. Então é um ciclo eterno. Então nenhuma ciência funciona sem a filosofia. E a filosofia funciona sem a ciência. Poderia funcionar, mas ela também perderia muito, né? Perderia o sentido, né? Porque como Não, você não vai perderia ter... o sentido, mas ela perderia muito da sua capacidade de questionar. Porque a filosofia, ela se fortalece no questionamento que ela faz, né? Então, eu acho que assim, o estudante, muitas vezes, essa é uma questão técnica, né? Da questão hermenêutica, da produção do conhecimento, mas eu acho que o principal para o estudante numa escola ele conseguir fazer o exercício filosófico e o exercício sociológico. Por mais que ele não entenda, muitas vezes, qual que é a diferença entre ambas. Contanto que ele tenha o repertório de colocá-las em práticas para a vida dele. Sim. Né? Então, assim, por que eu estou fazendo isso? Como eu posso chegar a tomar uma decisão que tenha um planejamento de acordo com a minha vida, quem eu sou. Então, por exemplo, um estudante, um adolescente, como qualquer ser humano, ele é uma pessoa carente. Como ele vive numa fase da vida extremamente complexa, extremamente instável hormonalmente, e ele está numa fase de transição entre a vida entre a fase infantil e a fase adulta, ele está numa fase de transformação e questionamento muito intenso. Então, tudo que o ser humano tem, o adolescente tem, só que elevado ao cubo ou elevado a 10 vezes, né? Então, assim, esse adolescente, ele tem que ser acolhido, ele tem que entender que ele é uma pessoa carente, porque o adolescente, ele não se vê assim. Ele é extremamente carente. A maioria dos adolescentes se vê como uma pessoa que tem estabilidade, que já tá tem certo, controle já sobre sabe tudo, de tudo. Nariz empinado e que acha que é, Olha que a é dono de importância da tudo. filosofia. Se ele entender o que a filosofia traz pra ele, ele sabe que ele não sabe de porra nenhuma. De nada. Exato. Ele não tem conhecimento Sabe sobre de nenhum por nada. cento do corpo dele. Vai ter conhecimento sobre o mundo afora. Só sei que nada sei, rapaz. Só sei Começa que por nada aí, sei. né? Chega num adolescente e pergunta, qual é o maior órgão do corpo? Isso daí são questões técnicas, né? Mas assim, eu acho que as questões elas podem ser mais simples, mas ao mesmo tempo mais complexas. Por exemplo, o que é a vida, cara? O que é a vida? O que é a vida pra você? Nossa, a gente já filosofou o que é a sobre vida? isso uma A gente vez. já filosofou O sobre que é a isso. vida? Então, assim, o que é a vida? O que você pretende fazer com ela? Qual que é a melhor estratégia para você conseguir, então, fazer da sua existência algo que vale a pena? Né? Então, assim, essas questões são fundamentais. Pagar boleto, fazer faculdade, fazer curso, ter emprego, ser explorado, todo mundo vai, meu amigo. É só Todo uma mundo parte, vai. isso é obrigatório da vida. Exato. Aí a questão é, como é que você vai passar por essas experiências da melhor forma que você compreenda quem você é nesse mundo, para que você tenha uma existência que seja digna de falar, pô, eu faço exercício com meus alunos, quando você estiver no seu leito de morte, se você tivesse para morrer hoje, no seu leito de morte, você chegaria à conclusão que a sua vida valeu a pena? Que você tomou decisões que foram decisões efetivas para contribuir à satisfação da sua existência? Então, assim,
Como é que eu vou chegar perto disso? Se você refletir a sua existência. Né? Se você refletir a vida. Exato, com dúvidas, questionamentos. Eu acho que são questões fundamentais que estão ficando cada vez mais de lado em favor do empreendedorismo. Não que o empreendedorismo não seja importante, mas é importante fora da escola. Desculpa falar isso, mas o empreendedorismo é para quem está procurando um propósito específico de vida. Exato. E que não deve estar atrelado dentro da educação básica. Se você quer ser um empreendedor, você deve procurar essa formação fora da educação básica. Essa é a minha concepção. Acho que isso é um projeto político-pedagógico, né? Eu acho que, por exemplo, também a gente vê a educação hoje não se prestando para essas questões, é muito triste. É muito triste. Nice. É muito triste. Mano, é como a aula, você já falou em uma aula, mano. Acho que pra mim eles estão retirando a filosofia porque eles sabem, mano, o poder da filosofia, né? Se os alunos começarem a se questionar por que ele tá na escola e por que a escola serve pra sua vida, eles viram revoltados. Porque, tipo assim, como você já disse uma vez... Porque vai da visão de cada pessoa. É porque, mano, você não tá entendendo, já falou uma vez. A gente tá sendo liberal. Por quê? Você vai pra escola por quê? Conseguir diploma, ter dinheiro e tentar não ser explorado. Ter dinheiro não, a escola não dá dinheiro. O dinheiro vai do esforço da pessoa. Então é isso que tem, mano. Você vai tentar, tipo, vou pra escola estudar, aí vou pegar uma profissão aí que tenha mais dinheiro e tal, eu saio no lucro, a favela venceu, entendeu? Literalmente isso. Já sei onde você quer chegar. Aí que chega. Você vai estar sendo explorado, achando que não tá sendo explorado, tá trabalhando com o seu próprio esforço, sendo que o que você faz que o seu ganhe, tipo, o que você ganha do seu patrão, mano, ele ganha isso, tipo, o quê? Quantas horas? 3 horas do seu trabalho? 5? Ou 1 hora do seu trabalho? Então, mano, você tá estudando pra no final ser explorado e você ganhar dinheiro e no final falar a favela venceu. Liberalismo. Toma! Aí viu que eu peguei atenção na sala. No início do ano eu lecionei, acho que foram 2 aulas explicando. A gente tava saindo da Revolução Francesa e a gente tava explicando a ideologia da classe dominante, né? Sim. Da burguesia. E eu tava explicando o liberalismo para eles. E aí a gente fez algumas reflexões na sala de aula e uma dos questionamentos que eu fiz foi: a favela venceu, né? Quando você vê um garoto do trap, quando você vê um moleque que virou no futebol e ele fala, favela venceu, eu saí da comunidade, ou eu saí do centro de São Paulo, ali da Cracolândia, e tô ganhando dinheiro. Qual que é essa visão de mundo, do vencimento? Quem venceu? Quem conta essa história? É o liberalismo. Exato. Viu? A maioria das pessoas que saem de comunidades que conseguem subir na vida, elas não ficam ali. Porque uma comunidade não tem estrutura. Então, não faz sentido o termo favela venceu, porque ainda tem pessoas ali passando fome. Tem pessoas, porque a favela ainda existe. A favela ainda existe. Se a favela vencesse, não existiria mais comunidade. Eles falam em relação de favela venceu porque você saiu de favela. Então, a favela venceu. Então, eles generalizam. Então, um favelado venceu, não a favela venceu. Liberalismo, pai. Tá ligado, né? Essa aula, a sala dele ficou muito... como é que eu falo? Engajada no termo liberalismo, liberal, né? Eles ficaram bem engajados nessa matéria. Então, tô percebendo. Mano, é porque, tipo assim... É como o Matheus disse, mano. Tipo assim, um professor pode ganhar um aluno. Se o professor saber dar aula. Não é só, tipo, saber, não. Saber explicar, não. Saber, tipo, interagir. Tipo assim, é o que eu falo. O Piero é um dos professores também que sabe interagir com a gente. E eu falo mais. Tem mais professores na nossa escola que sabem interagir. Igual o Duda. Mano, ele dá aula de matemática. Mas quando ele entra na sala, mano, tipo, todo mundo, ninguém dorme. Tem gente que dorme. Eu durmo nas aulas dele. Mas, tipo assim, literalmente, mano, de professor, mano, ele nota 10. Igual o Piero... 10. Igual outros professores sabem, sabe, ele chega num ponto que sabe convencer o aluno até a aula dele. Não é convencer, né? É mostrar a conexão que a ciência, no meu caso, a sociologia, tem com a vida dele. Né? Então, assim, é mostrar que aquilo
faz sentido e que pode ser uma ferramenta para que você consiga utilizar isso para sua própria vida. Exato. Do que eles né? usam? Interação e diálogo. O que falta em outros professores. O que falta na maioria dos casos de muitas coisas que acontecem no ensino. É, mano. Como, por exemplo, um problema que um aluno, ele está com depressão, ele não está se sentindo bem, ele quer ir para casa. Em vez de alguém dialogar com ele, perguntar se ele está bem, não. As pessoas só tratam como se não tivesse acontecendo aquilo e fala, ah, tá bom, você quer ir para casa, a gente vai ligar para sua mãe. Sendo que muitos deles não têm apoio. E assim, às vezes o aluno tá dormindo na sala, ele tem depressão, ou às vezes ele tem algum problema familiar que tá deixando ele esmorecido, triste, não consegue dormir, ou o aluno não tá viciado em celular, vai dormir 3 da madrugada, não aguenta ficar acordado 7, 8 horas da manhã. Então assim, o professor ele tem que ter a sensibilidade de entender que cada caso é um caso. Então, pô, se o aluno tá dormindo na minha aula, eu vou lá na mesa, converso com o aluno, acordo, ele pergunta se tá tudo bem. Antes de mais nada, pergunta por que você tá com sono. Ah, porque eu dormi tarde. Pô, então vai lá no banheiro, lava o rosto, bebe uma água, depois você volta. Mas eu não deixo dormir. Nossa, mano. Então, eu sou um aluno que dorme muito na sala de aula. Porque o professor deixa. Exato, o professor... Mano, as aulas dele, cê é louco. Se ele não fosse interativo, mano, ia sair nas suas aulas. Acho professor. que comigo você ia ser uma marcação minha, porque eu sinto muito sono. Ah, tem um monte de aluno meu que sente Ele sono. cobra um monte de coisas que são nada a ver pra mim, hein? Porque minha rotina é... Pior que verdade, mano. Vamos concordar, Acorda galera. tarde, tenta fazer alguma coisa em casa, come, eu saio, eu demoro mais ou menos 1 hora ou mais pra chegar na escola, que eu moro longe da minha escola. Fico lá o dia inteiro. Saio 9h20. Como eu moro longe, eu chego quase 11 horas e eu chego cansado, não dá tempo de fazer nada e fica nesse ciclo. Então acaba sendo muito difícil para poder desenvolver alguma coisa e conseguir pensar e em desenvolver minha própria mente. Reflexo de uma desigualdade social. Sim. Gente, agora Liberal. a gente vai... Liberalismo. Tá ligado, né? A gente vai deixando aqui o tema, né? Não esqueçam, façam suas plataformas, por favor. É possível, A gente vai fechar o mano. programa. Caraca, Ah, velho. a molecada aqui do Fidelino que tá assistindo a gente. Molecada do Fidelino que tá assistindo a gente. Faça a plataforma, hein? Vou chegar cobrando essa semana. Tô Vixe, brincando, nem gente. Nem faz, galera, nem faz. Valeu, Um gente. abraço, obrigado, gente. Valeu.